também dando uma breve olhada, revisada na história dos 7 dias da criação e explicando, compreendendo esse símbolo do porquê que durante esses 6 primeiros dias de trabalho que o Criador trabalhou, né, para criar a Terra, o mundo, né, a gente esteve entre o bem e o mal. Serão 6 dias de vivência, ou melhor, os 6.000 anos, tá, de vivência entre o bem e o mal, presos nessa dicotomia, né, como um teste, como uma permissão da nossa passagem aonde essa labuta entre o bem e o mal, esse trabalho cessaria, e a gente ingressaria no descanso, que eu imagino que essa linha aqui fina e tênue na transição entre o sexto e o sétimo dia é onde a gente se encontra nesse exato momento, tá? Vocês vão lembrar lá que no primeiro dia da criação, isso em Gênesis, né, foi feita separação entre luz e trevas, né, quando o Criador disse haja luz, por consequência, ela não se misturou com as trevas, né? Então aqui a gente já tem uma figura bem clara da dicotomia entre o bem e o mal, a luz sendo, claro, né, a representante do bem, e as trevas, por consequência, o anti-bem, né, o que a gente pode chamar de mal. Depois, no segundo dia, ele fez separação entre as águas, né? Ele separou o firmamento, né, e dividiu águas acima dele e águas abaixo, né? As águas acima a gente sabe que é depois da onde caem as chuvas, né, temporã e serôdia, mas qualquer chuva é uma manifestação das águas que salvam caindo do Chamaim, né, da porta das águas, dos céus, né? Aliás, é por isso que chama Chamaim, né, que significa porta das águas ou contentor das águas, né? O termo hebraico para céus é exatamente esse, tá? E veja que então abaixo ficaram águas, né? No lado, vamos dizer assim, inferior da criação, restaram outras águas, tá? Que seria o lado do mal, e o lado do bem, as águas que salvam vinda dos céus, tá? No terceiro dia, dessas águas que estavam abaixo, elas foram ajuntadas em um único lugar para que surgisse a porção seca, que a gente chamou de terra, que se elevou dessas águas. Se elevou, ela estava acima das águas, porque pelo contrário ela não prevaleceria sobre as águas, né? Por isso, então, portanto, ela se elevou no nível maior, superior em relação a essas águas aqui. Então veja que mesmo das águas abaixo, que estão numa situação inferior daquelas que salvam, né, mesmo assim surgiu dessas águas abaixo uma porção seca de terra elevada delas, né, que a gente pode entender exatamente como a figura do povo de Israel, né, sendo escolhido dentre a humanidade que já estava e muito desagradada e afastada do Criador, né, que são as águas abaixo, certo? A ideia do mal. Então, mesmo dela foram juntados as águas num único lugar, que a gente chama de mares, e aí a figura clara dos povos, multidões, nações e línguas, né? A figura dos gentios espirituais, né? E, portanto, a porção seca de terra que se levou das águas é a Israel espiritual, claro, né? Que será a reunião dos salvos, né? E, portanto, será a continuidade do bem, o exercício do bem, a gente pode dizer assim, né? No quarto dia, os luminares, né? Para governar o dia, o luminar maior, o sol, que é a representação clara do nosso Salvador, do Messias, né? E que, pois possui luz própria, ele é indispensável para que haja vida na Terra, né? É ele que fornece luz, a luz do mundo, né? E o calor também, que representa o juízo, certo? Esses detalhes eu gostaria de trazer um pouco mais explicados também em áudios futuros, né? E em contrapartida, para o governo das trevas, né? Claro, no lado na dicotomia do lado mal, né? A gente tem o luminar menor, que é a Lua, né? Ele é menor que o Sol, certo?
portanto ele tem menos poder e menos dignidade. E a lua, a gente sabe também que fisicamente ela não tem luz própria, né? A luz que ela emite é uma luz refletida do astro maior. Então, um testemunho mais explícito que esse do adversário de nossas almas é impossível, né? O líder da rebelião, ele também não, apesar de ele ser um luminar também, né? Ele era, né, segundo os escritos antigos, um guardião da luz, mas ele não pode de maneira nenhuma ter a mesma estatura do Messias, certo? Representado pelo Sol. E ele não tem luz própria, ele na verdade reflete a luz de quem o criou, certo? Ele não é criador de nada, ele reflete a luz de quem o criou, o Sol, certo? Que é a figura do nosso Salvador. Mas mesmo assim está posto como governante das trevas, tá? No quinto dia, então, a gente teve a criação das aves, dos anfíbios e dos peixes, né? As aves, por um lado, elas são do ar, elas se locomovem no ar, um símbolo do entendimento do Criador, e ao contrário dos anfíbios e peixes que são do mar, se locomovem no ajuntamento das águas, né? Nos gentios, nas nações da terra, certo? Então, portanto, são o lado oposto ao bem do Criador, né? E no sexto e último dia de trabalho, né, finalmente a criação do homem e também das bestas da terra, as bestas da terra, né? Que depois no erro de Adão elas passaram a se comportar literalmente como bestas mesmo, né? Matando umas às outras e destronada da dignidade que o homem tinha, né? Tanto é que foram dominadas por ele, né? O homem ganhou o direito de dominar sobre as bestas da terra, né? O homem é a imagem do Messias, né? Refletida no primeiro criado, o Adão, né? O Messias, tanto é que o Messias é o segundo Adão, né? O primeiro fez cair e o segundo ele nos elevou e nos resgatou, né? E mais uma vez aqui também está o símbolo da dicotomia, porque o homem sendo imagem do Messias, né? Ele obviamente explicita o bem, né? Representa o bem. Já as bestas da terra, com seu comportamento inferior e incapaz de prestar culto ao Criador no sentido racional que Paulo falava, né? Então eles representam o mal, né? Tanto é que a ideia do sacrifício, né, em tu matar o comportamento de besta que há em ti, para que a tua imagem de homem seja preservada, né? Essa é uma ideia que eu pretendo trazer também logo em breve, né? O porquê que nos sacrifícios, né, na liturgia dos sacrifícios lá da lei, o animal ofertado ele tinha que ser de propriedade do pecador. Ele não podia pegar animal de outra pessoa, certo? Ele tinha que ser propriedade dele. E antes ali daquela alegoria, o dono do animal, né, que é aquele que estava ofertando ele, por conta do seu próprio pecado, ele tinha que impor as mãos na cabeça do animal e meio que transferir a sua culpa para aquela besta ali, que morreria no lugar dele, né? Então, em breve eu gostaria de também detalhar mais essas coisas num áudio em breve aí. E isso também, mas essa figura, ela apenas concorda, né, com essa ideia que é a dicotomia do sexto dia, que é o homem, né, a imagem do homem como o bem, e as bestas da terra, os demais animais, como a imagem do mal, né? Então, e quando que essa dicotomia vai encerrar? Vai encerrar no sétimo dia, no sábado, né? No sétimo dia não existe mais as duas colunas, né? O mal cessará, o exemplo do mal cessará, e a gente estaria livre do mal, até porque o consumador dele, né, o líder da rebelião, ele estará impedido de agir, conforme o Apocalipse lá, né? É impedido de agir, ele será acorrentado, certo? E a gente descansará. Descansará do quê? Descansará da nossa batalha travada nessa dicotomia aqui, né? A gente descansará do mal sobre a terra, vivido nesses 6 primeiros dias, certo? Então o reino do Messias, o Shabá, o descanso, o sábado, será o prêmio, a recompensa, depois do trabalho desses 6 dias aqui. Isso também ajuda a explicar o porquê que, de acordo com o que João descreveu no Apocalipse, né, o porquê que lá não haveria noite, né?
porque a luz do Criador vai ter domínio total, e o próprio Criador e o Cordeiro são a lâmpada de lá. Portanto, elas nunca apagarão, na verdade, né? E portanto não haveria trevas nem noite lá na cidade celestial, tá? E por consequência, se não há noite, também não há lua, certo? Isso deixará de existir. Isso explica também por que João não viu mar algum na Nova Jerusalém, tá? Portanto, também não haverão águas abaixo, tá? E, e por consequência, então, as bestas da terra, que depois do erro de Adão se tornaram literalmente bestas, né? Matando umas às outras, se alimentando umas das outras, né? Isso explica por que no sétimo dia essa condição será revertida também. Porque alguns textos dos profetas, como Isaías, por exemplo, diz que o leão e o cordeiro viverão juntos, né? Eles estarão lado a lado, certo? E um não atentará contra a vida do outro, isso no sábado, certo? Então os animais como figuras podem até continuar existindo, como de fato eu entendo que continuarão, mas não mais com esse comportamento aqui, que refletiam no sexto dia, né? Então, um breve resumo aí do que é essa nossa dicotomia, e ela estando bem representada lá no Gênesis, né, transmitindo por Moisés e culminando no descanso que estamos prestes a entrar, né? Veja que a ideia do sábado é uma ideia muito mais completa, né, do que isso que tem sido dito por aí por algumas seitas, né, de guardar um dia romano para deixar de fazer determinadas coisas. E o que é pior, né, ainda apontar o dedo para outras pessoas, condenando-as, né, por, por não guardar, entre aspas, esse dia.